todos muito bem-vindos a mais um programa Negócios e Tendências. Programa esse promovido pelos cursos de pós-graduação do Grupo Ninter, grupo referência em educação à distância no Brasil. Eu sou a professora Aline e hoje tenho o prazer de receber para essa entrevista dois profissionais muito competentes e grandes companheiros. Professor Ademir Bueno. Olá, boa tarde. Boa tarde. Professora Fabiana. Tudo bem? Como vai? Obrigada por terem vindo, obrigada por estarem aqui compartilhando seus conhecimentos conosco, né, e trazendo informação e conteúdo para você que está nos acompanhando e nos assistindo. E hoje, pessoal, o nosso programa Negócios e Tendências, ele traz uma temática um pouquinho para frente, poderíamos assim dizer, da área do mercado. Porque em todos os momentos a gente tenta trazer temáticas relacionadas ao mercado de trabalho, nas diversas áreas, nas diversas atuações. Mas temos que pensar que o profissional, ele vai em algum momento, se aposentar. E a aposentadoria, o parar de trabalhar de uma forma tão intensa e tão ativa no mercado de trabalho, ela é uma realidade. E a gente tem que se preparar para isso. Então eu trouxe dois profissionais, o professor Ademir, psicólogo, com mestrado em Sociologia das Organizações, com especialização na área de Gestão de pessoas. Gestão de pessoas. A Fabiana também psicóloga e com especialidade também em gestão de pessoas. Os dois são parceiros, vocês observaram isso, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre a questão da gestão de pessoas. Fabiana, conta pra gente um pouquinho o que é a importância de se programar para essa aposentadoria. Porque a gente pensa assim, não, aposentou, parei. Uhum. Ai, tô tão cansado de trabalhar, vai ser tão bom se aposentar e depois? E depois, né? Então, é isso. Pensar a aposentadoria, eu diria que é um dos principais aspectos do profissional hoje, né? É algo que ele precisa pensar hoje. Por quê? Porque se aposentar envolve um planejamento, e é um planejamento que precisa acontecer de longo prazo. Então, eu não posso pensar que vou me aposentar e aí sim pensar no que eu vou fazer. E impacta na vida da pessoa de uma maneira ampla, tanto nos aspectos financeiros, como todo mundo sabe, nos aspectos familiares, de autoestima, de identidade. Então, são vários aspectos que acabam sendo influenciados por um processo de aposentadoria. Então, se preparar para isso é fundamental. Existe uma tendência das pessoas pensarem que ao se aposentar, eu não vou fazer mais nada. Ou quando eu me aposentar, eu vou viajar. Quando eu me aposentar, eu vou só me relacionar com os meus amigos. E, na verdade, não é isso que acontece. Então, é um impacto muito grande, né? Quando a pessoa chega nessa fase da vida e percebe que tudo aquilo que ela imaginou que seria, na verdade, não é bem assim. Então, por isso a importância de se preparar para isso. Professor Ademir. Sim. O que seria de importante para se preparar para não ter esse impacto todo que a Fabiana colocou para nós? Então, professora, ter essa preocupação, estar atento a isso e assim, quanto antes, quanto antes, melhor, né? Se você pensar aos 20 anos, que aos 50, aos 60, aos 70, aos 80, né, que cada um vai definir também, né? Qual é esse prazo, qual é esse tempo? Então, pensar e planejar o quanto antes é o mais relevante e o mais importante. Porque se eu penso com antecedência, eu tenho como fazer uma programação, eu tenho como analisar os fatores que estão relacionados à questão financeira, à questão social, à questão do uso do tempo, né? Porque, veja, eu trabalhando, eu me envolvo com isso 8, 10, 12 horas por dia. E no outro dia, quando eu me aposento, eu vou ficar 8, 10 horas fazendo o quê? Então, esse planejamento me prepara, me faz estar pronto para quando aquele momento acontecer, que as surpresas sejam mínimas, né, e que eu esteja, de fato, respondendo a contento aquilo que a aposentadoria em si vai pedir desse profissional. Isso me permite uma reflexão. Tem uma teoria, de que a terceira idade, o inverno da vida, vai chegar para todos nós. Se Deus quiser, Se Deus né? quiser, né? Se Deus quiser. É claro que quando a gente tem 20 anos de idade, igual o Ademir colocou, está mais longe.
né? Mas é fato que ele chegará. Então a gente tem que se preparar para esse inverno da vida, no sentido da terceira idade. E a aposentadoria também, né? Ele é um processo no sentido de dizer, puxa, eu tenho tanto conhecimento, já fiz tanto, agora eu vou parar e fazer o quê? Esperar a morte chegar? Né? Inclusive, Aline, para complementar isso que você está falando, se aposentar significa se recolher aos aposentos. E não necessariamente a gente precisa, quando a gente chega com 50 anos, 60 anos, se recolher aos aposentos, né? A ideia é que a gente tenha uma aposentadoria ativa, né? E que a gente possa chegar nessa fase da vida da forma como a gente gostaria de chegar de fato, com saúde, né? Com a nossa parte cognitiva e física em perfeitas condições para aquela idade, obviamente, né? Então, veja, eu não consigo chegar lá dessa forma se eu não começar antes, né? Então, esse é a grande questão, porque o ser humano ele não tem a tendência de pensar muito no futuro. Nós somos muito imediatistas, tanto que a gente não tem o hábito de guardar dinheiro, enfim, né? A gente Eu acho que é uma tendência também, né? Do brasileiro, né? O brasileiro, ele não foi educado, não foi preparado, não é educado e não é preparado para se aposentar. Então, se você perguntar para 10 pessoas que você conhece, quais são os seus planos para a sua aposentadoria? Ele, oi? Me aposentar? Não, nunca vou parar. Ah, não, vou pensar nisso mais tarde, né? A pessoa já está com 40 anos, né? Que para aposentadoria, já é quase tarde para você fazer um planejamento, né? Se você começar aos 20 pensar que aos 60 ou 70 você vai se aposentar, talvez, de fato, você vai ter uma aposentadoria muito tranquila. Mas se você deixar para cima da hora ou achar que, ah, não, eu vou só descansar, ah, vai ser muito fácil, quer dizer, você está redondamente enganado, porque ao chegar lá, né, quando e tem algumas aposentadorias que não vai acontecer porque a pessoa quer, ela vai ser compulsória, né, se for serviço público, em algumas empresas privadas, né, assim que chega a determinada idade, ou a pessoa se aposenta pelo INSS mesmo mais jovem, a empresa tem como regra de dispensar, né, a pessoa, ou seja, você tem que ter esse planejamento para não ser surpreendido por esses acontecimentos. Fazendo esse planejamento, você vai refletir, vai se preparar, vai se conectar com essa outra tema, realidade, né? Não é? Se conectar com esse tema é importante. Você e a família, né? A gente sabe aí que acontece muito nas famílias, quando alguém se aposenta, o marido se aposenta, digamos assim. Você pensa que vai ser tranquilo? Não, muitas vezes não é tranquilo, porque começa a gerar uma série de conflitos familiares, porque a esposa não está acostumada com o marido lá em casa, e daí ele vem e fica o dia todo em casa, eles começam a brigar. Então tem tanta coisa para se pensar, aquilo que o Ademir também falou, né? Ah, eu penso quando me aposentar eu vou morar na praia, só que ele não combina com o russo que tem na casa dele junto com ele, que ele quer ir morar na praia, e de repente a esposa diz, não, mas eu não quero morar na praia, quero ficar com os meus amigos, quero ir ao shopping. Então, gente, assim, os conflitos que aparecem são enormes. Eu acredito, e eu também estava pensando dentro desse contexto, né, do tempo, igual o Ademir falou, não, quando me aposentar eu vou ficar, poxa, hoje em dia nós temos 8, 10 horas, às vezes 12, dedicado ao trabalho, numa correria intensa, aí a gente aposentou, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou fazer da minha vida? Né? Eu vou sentar para esperar a morte. Daí, claro, daí entra o processo de depressão, né? Que vocês depressão, suicídio. Conhecem muito melhor, né? E aí isso acaba contaminando a própria família, né? Então, imagine uma pessoa que é totalmente ativa e aí, dia 15 de novembro, a empresa informa que a partir de 15 de janeiro do próximo ano, ela estará aposentada. E daí? A pessoa vai fazer o que com essas horas? E a remuneração, né? A aposentadoria, até no serviço público, né? Dependendo de quando essa pessoa entrou no serviço público, não vai ser salário integral. Então, se a pessoa não fizer um planejamento, ou se a pessoa é super ativa, né? E aí, assim, compulsoriamente ela vai se aposentar, o que ela vai fazer com o tempo, com a energia, com o conhecimento, com a vivência dela? Então, o planejamento, ele vem no sentido de eu também cuidar da minha saúde, né? Se importar comigo, de eu fazer as melhores escolhas.
famílias, porque uns podem se aposentar e optar em realmente não fazer mais nada profissionalmente, outro não. Eu vou tocar aquele projeto na minha chácara, eu vou tocar aquele projeto no litoral, eu vou viajar pelo Brasil ajudando famílias carentes, eu vou visitar e ficar com meu filho em tal estado nos meses frios aqui da região de Curitiba, nós que aqui moramos. Ou seja, o planejamento me faz ter mais qualidade de vida na minha aposentadoria. A falta dele pode ter causas, como já foi dita, os conflitos familiares, os conflitos com a própria pessoa, a questão da depressão, podendo levar até o suicídio, como a Fábio citou, né? É importante que a pessoa, mesmo que ela se aposente, que ela tenha recursos para se manter ativa de alguma forma. E essa atividade não precisa ser um trabalho, pode ser um trabalho. Pode ser ainda um trabalho, né? Como o Ademir comentou, eu posso empreender, eu posso decidir desenvolver qualquer trabalho voluntário, inclusive, né? Mas é importante se manter ativo, né? Porque o uso do tempo, ele faz toda a diferença, né? Para a gente manter a saúde mental e física também, né? E vocês falando do uso do tempo, né? Do ativo, me veio também a questão da vida social. Que o que nós observamos muito no aposentado é que ele se isola. Sim. Sobretudo no sexo masculino, porque os laços deles são quase todos relacionados ao trabalho. Sim. Né? Então, eles ficam totalmente dentro de casa, eles estão isolados. Né? Sim. E aí, assim, a preparação é justamente para ver como eu vou ocupar esse tempo. O que eu vou fazer de segunda a sexta, né? Ou como que eu vou fazer para retomar algumas amizades ou construir novas amizades com pessoas que passaram a ter a mesma rotina, ao mesmo tempo? Porque o aposentado que para, de fato, ele tem muito mais tempo. Então, ele pode se envolver em atividades culturais, recreativas, voluntárias, né? Então, assim, mas se não há um planejamento, a pessoa cai dia 15 de janeiro, sendo avisada em 15 de novembro, num mundo desconhecido, né? Então, para ele se aproximar, é que se faz necessário essa preparação, né? Que pode ser da pessoa sozinha, né? Fazendo leituras, buscando informações, mas também pode ser contratando um profissional especialista na preparação para aposentadoria, uma empresa especializada na preparação para aposentadoria, que vai dar o suporte, que vai tratar desses aspectos que a gente elencou aqui. E era aí que eu ia chegar. Né? Como é que a pessoa, a gente falou da parte emocional, falou da parte física e a parte prática. A gente sabe que nos detalhes juntos, seja o INSS, seja um seguro privado da aposentadoria, como é que funciona tudo isso? Então, o Brasil, né, passou por uma grande reforma recente, né, da Previdência, né, que trouxe grandes impactos, principalmente para quem estava distante ainda de se aposentar, né? Ou seja, teve esse tempo alongado, a questão da idade, agora tem uma idade mínima para homens e mulheres. Então, assim, qual é essa idade mínima, professora Ademir? Sem contar a transição, né, porque as pessoas que estão em transição têm uma regra própria, né? E o que seria a transição? Então, seria aquela pessoa que é do regime ainda antigo, antes, né, da reforma, e aí foram criadas regras específicas para quem era do regime antigo se enquadrar nessa nova reforma. Uma faixa etária... Então, assim, aí como era? Antes era 35 anos de contribuição para o homem e 30 para a mulher, a partir dos 48 anos para a mulher e 53 para o homem. A partir da reforma, não, passou a ser 60 anos no mínimo para a mulher e 65 anos no mínimo para o homem, né? Então, quem entra agora só vai se aposentar com 60 ou 65 anos. Então, essa é a regra básica. Agora, cada caso vai ter que procurar quem? O especialista, que é o advogado previdenciário, que conhece essas leis de forma que ainda continuam sendo alteradas, né, porque a reforma da Previdência, alguns detalhes ainda ficaram para serem ajustados depois por lei complementar, e aí esse advogado vai fazer uma análise e vai dizer, olha, segundo a regra atual, é isso, isso e isso, e aí a pessoa, e nesse planejamento ela vai conhecer, nesse planejamento ela vai ver qual é o tempo ainda que me falta, e aí pode ser 3 anos, pode ser 5 anos, pode ser 15 anos, e aí assim, veja, é um tempo razoável, né, que você tem. Agora, como eu disse, se você
ficar sabendo que em novembro, que em janeiro você vai estar aposentado, 2 meses, é um tempo muito curto para você fazer qualquer coisa e as consequências aparecerão. Sim, sim. E tem também aquelas situações de pessoas que não contribuem para se aposentar, né, pelo INSS. Aí a gente está falando de quem tem essa possibilidade, mas no Brasil, além de ter essa situação de muitas pessoas que não contribuem para se aposentar, 90%, por incrível que pareça, das pessoas que se aposentam no nosso país se aposentam com um salário mínimo. Um salário mínimo. Então, assim, é uma realidade financeira muito complicada, porque é uma faixa etária onde a gente começa a ter um pouco mais de problema de saúde, né? Sim. Começa a ter algumas demandas importantes. Então, se você não tiver uma preparação, até no sentido de pensar nisso, né? Que eu vou me aposentar com esse valor. Então, assim, será que eu vou precisar complementar essa renda? Como que eu vou complementar? Com que tipo de atividade? Sim. Então, isso também é bem importante. E aí, eu toma um pouquinho o que o Ademir falou no começo da conversa, né? Nós, brasileiros, não estamos preparados para a aposentadoria. Sim. Porque a gente percebe que em alguns países mais desenvolvidos existe um conceito de que a aposentadoria não é ir para a morte. Sim. Então você vê lá as pessoas de idade andando de bicicleta, acampando, fazendo várias coisas, né? Sim. Mas existe um preparo para isso, né? Exatamente. E é cultural isso. É cultural. Ou seja, a pessoa muito cedo começa pelo próprio Estado, pela própria organização da sociedade, a ser chamada a atenção. Olha, daqui, sei lá, 20, 30, 40 anos você vai se aposentar. O que você vai fazer até lá para quando esse momento chegar você tenha condições de curtir esse momento? Porque se não houver planejamento, ou seja, aquilo que era idealizado como um momento de descanso, de viagem, de ficar com os netos, de viver na praia, de viver no campo, pode virar uma tortura, pode virar um momento de sofrimento. Sim. Então, o planejamento, ele faz com que as pessoas se preparem adequadamente para quando esse momento... E não que que a preparação tudo vai ser só flores, né? E não vai ter problemas. Mas assim, eles serão minimizados, eles serão trabalhados com vistas a dar condições para que aquela pessoa aproveite de fato aquele novo momento, porque é uma nova fase, né? Sim. Mesmo que a pessoa pare de trabalhar formalmente e constitua uma empresa, ou vá trabalhar com artesanato, ou com trabalho voluntário, mas há uma mudança. E é para essa mudança que as pessoas devem se preparar. Um dos impactos importantes dessa mudança que o Ademir comentou é a mudança de status, né? Então, muitas vezes eu sou o fulano de tal empresa, o diretor de tal local, ou eu tenho aquela profissão que forma realmente a minha identidade como médico, como, enfim, qualquer profissão que seja, né? E quando eu perco isso, isso mexe demais com as pessoas. Sim. E as pessoas não imaginam. Ela perde o papel social que ela tem. Perde o papel social que ela tem. Então, a gente sempre, quando pensa em programas de preparação para aposentadoria, a gente sempre orienta as pessoas a estabelecerem relacionamentos de amizade com pessoas fora do seu mundo do trabalho, especialmente os homens. Porque as mulheres já são mais assim, as mulheres têm as amigas em tudo quanto é lugar, mas os homens, eles costumam ter as amizades do trabalho de uma maneira muito forte, essa questão do status também. Então, comece, né, a desenvolver as amizades fora desse ambiente, porque essas amizades são as que vão ficar depois que você perder esse status. E aí de ocupação do tempo, né, e de ter pessoas próximas, né, para ou ir ver aquele jogo de futebol, ou para jogar bocha, né, como alguns fazem, jogar xadrez na praça, que não tem nada de errado, tomar um chimarrão. Ou estar junto, né? Ou estar junto com outras pessoas, mas é só a preparação que vai fazer. E essa questão da identidade é muito importante, né, porque nós sempre, né, eu sou o professor Ademir do Grupo Ninter, né? Você é consultora da empresa tal. Ou seja, todos nós carregamos esse nome e o que esse nome, essa classificação nos traz. E do dia para a noite você vira um aposentado, né? E ainda, né, que no Brasil especificamente, né, ainda há o preconceito, né? Era aí que eu ia falar, né? Parece que quando você coloca a palavra aposentado, é um rótulo, né? Exatamente. Você é velho e aposentado. Sim, já não serve. Não faz mais nada. Não
não faz mais nada. E assim, você vai escolher para que você serve, você vai escolher para aquilo que você não serve, quando você planeja. Quando você não planeja, talvez essa frase ganhe um pouco mais de sentido. Porque como você não pensou, como você não desenvolveu, então assim, olha, eu quero cuidar do nosso jardim, né, lá em casa ou na chácara. Aí eu me aposento sem fazer um curso, sem conhecer nenhuma planta, sem visitar um outro ponto, sem fazer nenhum estudo, né? Então, assim, como que eu vou cuidar daquele jardim de forma que me dê prazer e dê resultado se eu não me preparei? Então, a preparação também é do desenvolvimento não só dos aspectos sociais, como de novas amizades, mas também de novas habilidades e novas competências, né? E aí, cada pessoa vai ter um caminho ou um ou mais caminho que ela poderá seguir. E a preparação faz isso, né? Te dar condições para desenhar esses diversos caminhos e depois fazer a escolha do mais adequado para a sua realidade, para a composição familiar que você tem, para a sua condição financeira, para as suas características pessoais, né? Tem gente que fala assim, não, eu vou ficar no meu sofá. Tem gente que fala assim, não, eu não consigo parar, eu vou sair da empresa, mas eu vou procurar um outro trabalho. Eu vou trabalhar metade só, vou procurar um trabalho parcial. Não, eu vou trabalhar só de forma voluntária. Então, assim, essas escolhas só fará aquele que fizer esse planejamento, que reconhecer as suas limitações, que reconhecer essa questão da sua identidade com o mundo do trabalho, que fizer essa revisitação às suas amizades e ver, fala, realmente, né, eu já tenho poucos amigos, né, nós que moramos numa grande cidade sabe que é isso, né, no interior, as cidades menores, é mais fácil você encontrar pessoas, estar com pessoas. Numa cidade grande, assim, as pessoas têm menos tempo, tudo é mais longe, tudo fica mais difícil. E aí, se tem esse planejamento, você também vai buscar novos amigos, vai reavivar algumas amizades que você já tinha. Por quê? Porque isso vai te dar suporte naquele novo momento da sua vida. E eu diria que também esse momento da aposentadoria pode ser um resgate de sonhos. Eu ia falar sobre isso também. Resgate de sonhos, porque tem muitas pessoas que começam a desenvolver atividades que haviam, sei lá, abrir mão de algo por uma questão ou financeira ou familiar, qualquer coisa assim, e ela resgata aquele desejo, aquela habilidade, aquele gosto, que às vezes pode ser na cozinha, pode ser no artesanato, pode ser em uma outra profissão. Tem pessoas que se aposentam e vão fazer aí uma nova formação, né? Então, muita coisa pode acontecer nessa fase, né? E eu ia tomar liberdade, eu brinco que eu não coloco os convidados em saia justa, Sim. né? Mas eu ia tomar liberdade de perguntar para vocês ali que estão nesse processo aí de abrir uma consultoria, ajudar as pessoas a se aposentar. Como é que está sendo esse processo? O que vocês estão pensando em oferecer? Olha, a Fabiana, né, já tem uma experiência maior, né, já tem um projeto desenhado, como ela atua há muitos anos como consultora, também tem essa visão da consultoria. Eu estou há muitos anos no mercado acadêmico, né, no mercado de educação, né, no mundo da educação, e a gente está juntando essas forças, essas habilidades para transformar isso numa prestação de serviço de qualidade. Então, nós estamos no momento de redesenhar algumas coisas do projeto que a Fabi já vem atuando, para deixá-lo também mais adequado a esse momento, né? Porque o mundo mudou, né, Aline, em virtude da pandemia, né? Então, nós estamos redesenhando para adequar a esse novo momento e colocar no mercado um produto, né, que seja de qualidade, que atenda a esses aspectos que nós aqui trabalhamos, ou trabalhados e desenvolvidos por nós, ou por empresas ou profissionais parceiros, né? Quando nós estamos falando de empreendedorismo, né, a gente pretende ter um profissional da área de consultoria financeira. Se alguém quiser abrir um projeto, nós não faremos essa assessoria, mas nós teremos um parceiro que fará isso. Sobre trabalho voluntário, né? Então a gente também vai contar com uma profissional que vai trabalhar a preparação dessa pessoa para fazer a melhor escolha. Então, nós estamos, né, Fábio, nesse caminho. E uma aí. das coisas importantes, assim, é que nós estamos desenvolvendo esse projeto numa época em que a gente
também está mais ou menos nessa fase de se preparar, porque não só os cabelinhos brancos, o meu não tá branco porque eu pinto, né, gente? Mas Sim, assim, sim. estamos nessa fase e você estar vivendo esse momento é muito legal, porque você está passando por isso também, Sim. né? Então isso é bacana. E aí, eu acho assim, as pessoas vêm aqui, trocam experiência e tal. Ademir, digamos que alguém assistiu aqui e achou bem interessante. Se ele quiser te encontrar, teu Instagram, teu Face... Olha, vou dar o meu e-mail. Olha, melhor ainda, né? Pessoal, ademir.bueno@uol.com.br, né? A pessoa pode me contatar dizendo, olha, vi você na TV Profissão do Grupo Uninter e gostaria de umas dicas, ou gostaria de nos contratar, ou nos contratar para a sua empresa, né? Por que não? Nós estamos aí à disposição. Então, ademir.bueno@uol.com.br. E nas minhas redes sociais, ademir.bueno também, né? @ademir.bueno, você vai me encontrar lá no Facebook, no Instagram. Se me encontrar no Facebook, rapidamente vai encontrar o Ademir. Exatamente, não é difícil, não é né, difícil. professora? E o teu, Fabiana? O meu é fabianamarim@gmail.com. E também estou no Instagram, estou no Facebook como Fabiana Marim Rodigueri, né, que é o meu sobrenome, então fica fácil também de nos encontrar. É legal, né? Porque a gente veio aqui, vocês comentaram, compartilharam suas Sim, experiências, claro, seus claro. conhecimentos, né? Se alguém Sim, se sim. interessar ou Porque quiser a não? nossa assessoria, nós estamos aí preparados, né? E também nesse momento aí de Também preparação, vivenciando. porque a gente já está pensando nisso, né? Essa questão do planejamento, né? Não dá para acordar numa segunda-feira e falar assim, ai, com 55 anos agora, dá também. Dá Mas também. quanto antes isso acontecer, mais suave será o caminho, melhores serão os frutos que serão colhidos lá na frente. Eu entendo que dá sim, tá? Quando ele fala isso é importante, porque a gente está falando aqui de se planejar 20 anos antes, mas dá sim para começar em qualquer momento. O importante é começar a pensar nisso e refletir Sim, nisso. sim, Não importa sim. se você já está com 60 Ou se você já se 70. aposentou. Comece. É Sim, importante. fato, Exatamente, sempre há tempo. Sempre é tempo, porque enquanto está vivo é tempo, né? Isso. A gente Sim. vê aí artistas começando a estudar com 80 anos, né? Sim, sim. E é o cérebro que está pronto para aprender, para se renovar, Sim, para se sim. redescobrir, né? Essa flexibilidade que a gente tem que ter de se adaptar a esse novo momento, né? Chamada plasticidade cerebral, como tanto se fala hoje em dia, Exatamente, né? temos que utilizar-se disso. E é interessante, porque quando a gente falou sobre a questão do estudar, hoje em dia não tem limite para estudar, né? Antigamente dizia assim, nossa, eu não vou estar com uma sala de aula com 30, com 40. Hoje em dia nós temos o EAD, né? Que nós mesmos oferecemos o EAD com muita eficiência pelo Brasil inteiro. Então temos o EAD. E se quebrou esse preconceito. Né? Claro, que se Porque tinha no aprendizado, passado, né? Então... E assim, você está com 40, 50, 60, 70, 80 anos, né? Eu estava lendo uma reportagem da vovó do Uber, né? Do litoral de São Paulo. É isso, a pessoa está lá com 80 anos quase, né? Ativa. Conversando, desenvolvendo, né? fazendo ainda a diferença, gastando de forma adequada a sua energia. Ou seja, sempre é tempo, né? Sempre é tempo. A gente está vivo, está na rodada. Está né? na rodada. É isso aí. E o nosso tempo está acabando, e como eu sempre falo, meu tempo passa muito rápido. Sim. Eu gosto de conversar, os meus convidados são sempre muito queridos. E assim, para encerrar, uma última palavra de cada um de vocês. Que conselho vocês deixariam para as pessoas que estão nos ouvindo em relação a essa... Para frente, daqui para frente, o que eles... Em relação à aposentadoria, qual é a dica de vocês nesse sentido? Bom, a minha dica é comece a pensar no tema, que eu acho que muita gente que vai nos ouvir aqui vai, nossa, eu nunca pensei nisso, eu nunca pensei em me planejar para aposentadoria, porque para mim, quando eu me aposentar, eu vou ficar em casa, vou viajar, é aquilo que a gente falou no começo. Então, comece a pensar nesse tema como algo realmente que necessita de um planejamento. Acho que essa é a minha dica, assim. Sim. Inicial. E eu vou tomar liberdade antes de passar a palavra, Ademir, até parece simples viajar. Não, eu vou me aposentar e vou viajar. Mas para viajar você tem que se programar, você tem que ter amigos, você tem que ter uma boa equipe, tem que ter segurança para onde você vai. Se você quer conhecer a China, que a gente pode, ou Dubai, Emirados Árabes, tem que saber o idioma, conhecer um pouco da cultura local, comece a se preparar. E nem é todo mundo que tem também essa paciência, acha que vai ter de ficar o tempo inteiro viajando, né, gente? Não dá. O discurso, né? O discurso, Sim. Eu diria que é isso, dar o start, né? Dar o primeiro passo.
ou fazer a leitura de um artigo, ou comprar um livro sobre, ou mandar um e-mail para a gente, ademir.bueno@uol.com.br, né? Para que você tenha esse start, é o início. Seja com 20, com 40, com 60 ou com 80, é possível pensar e planejar. Então, dê o start, faça, tenha essa iniciativa. Então tá joia, muito obrigada, Ademir, pelo seu Imagina. tempo. Obrigada, Fabiana. Eu que agradeço. Né, por virem até aqui conversar comigo, e eu agradeço, como sempre, ao Kleber, à equipe do estúdio, pela atenção que nos oferece, por todo o cuidado, e a você que está nos assistindo, até uma próxima. Tchau, tchau, pessoal.